Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru para 22 cidades a partir aqui do centro do estado de São Paulo, 93,9 FM, nos canais abertos e fechados, além do YouTube, para acompanhar o seu representante popular. A gente atualiza com você os temas importantes, e são muitos os desafios da cidade que estão em andamento. O vereador Júlio César está conosco. Muito obrigado por falar com a gente em rádio e TV. Eu que agradeço, Nelson. É sempre uma satisfação ter a oportunidade de estar aqui. A gente fala sempre com o parlamentar, são 21 parlamentares, né? Tem bastante demanda no dia a dia, cada um com as suas demandas que você traz para os seus representantes. O Júlio acaba de realizar duas frentes de chamadas reuniões mais específicas, de segmentos específicos. Então vamos tratar com você para atualizar, para você ver esse trabalho do dia a dia. Eu me refiro, Júlio, à questão do pessoal de Valde Palmas, né? Já é uma série de encontros, você foi até o bairro. O que exatamente você conversou inicialmente com esse pessoal? Bom, o primeiro contato no Valde Palmas, né, com os moradores que entraram em contato comigo, foi para a gente listar as demandas do bairro. Infelizmente é um bairro bem esquecido, né? E nós listamos algumas questões de segurança pública, limpeza do bairro, limpeza de terrenos, a parte de mobilidade, saneamento básico, enfim, diversas situações que precisariam de uma atenção, que precisam de uma atenção do poder público. Então eu estive pessoalmente lá no bairro, nessa primeira reunião, para a gente combinar uma reunião aqui na Câmara Municipal, para a gente ir tratando assunto por assunto, para ter tempo hábil para o poder público agir e trazer o resultado da forma que a gente precisa. Como são temas de várias frentes da administração pública, e acrescentar aqui como você foi até o bairro, como é que está a questão de acesso deles lá? Você tem problema de rua de terra, não? Porque Sim, esgoto a gente sabe que precisa. Sim, lá ainda tudo na terra, né? O Valde Palmas infelizmente, uma situação bem complexa em relação à pavimentação, que nem dá para falar de pavimentação porque ainda não tem o saneamento básico. Certo. Lá são as fossas ainda, né? As antigas fossas, que ainda são fortes em alguns pontos da nossa cidade. E o Valde Palmas está nessa situação. Então estivemos lá, observamos as ruas de terra, que mesmo sendo de terra, tem que ter uma condição mínima de mobilidade. Então marcamos uma reunião aqui na Câmara Municipal com o Theo, diretor de obras, que logo após essa reunião, ele também esteve no bairro. Então foi uma outra reunião com o Theo, com os moradores, uma reunião muito produtiva. Para a gente conseguir, Nelson, manter naquele local, até que a gente consiga o asfalto, propriamente dito, mas para a gente manter uma manutenção periódica das ruas de terra. Então é isso que está sendo feito e devagar a gente vai mostrando os resultados, trabalhando assunto por assunto. Ou seja, nesse momento tem as questões imediatas ali, dos paliativos, das questões de manutenção, e depois tem o encaminhamento dos outros projetos, porque nesta frente que você comentou, exigem projetos e recursos robustos para as várias ações. Teve uma outra situação também, Nelson, que eu não citei, mas nós fizemos também uma reunião aqui na Câmara Municipal com o capitão da Polícia Militar, o capitão Cezete, já quero agradecê-lo mais uma vez, porque o problema de furto no bairro estava muito alto. Mas tem um outro lado, a Polícia Militar não tinha conhecimento desses furtos porque a população não estava fazendo boletim de ocorrência. Então essa reunião ela foi tão produtiva que muitas situações que estavam acontecendo lá não chegavam ao conhecimento da Polícia Militar e não tinha como ter um trabalho diferente no patrulhamento, enfim, nas ações preventivas naquela região. Então essa reunião foi muito boa também. Foi feito um novo planejamento do policiamento naquela região e os resultados estão acontecendo. E agora a população sabendo que tem que registrar para que de fato a gente consiga ter um resultado com a Polícia Militar, que é a parte do Estado, a parte de segurança pública. Essa questão do Júlio é importantíssima, é aproveitar para estender para toda a cidade no seguinte sentido, parece óbvio, mas se você que tem furto no dia a dia, das coisas simples, a entrar na sua casa, a levar o ferro, lata, seja o que for, fio, se você não faz o registro, a PM acaba tendo um indicador de que aquele lugar está melhor do que na verdade está. Sem dúvida, no entanto, que quando nós passamos essa situação de furtos frequentes na região, o capitão falou, não, para nós ali aquele bairro é um país de outro mundo, porque tinha 1 ou 2 furtos registrados lá e durante muito tempo. Então não tinha conhecimento disso. Então aconteceu o furto,
Já foi combinado na reunião, foi passada essa orientação pelo capitão. Aconteceu furto, aconteceu alguma ocorrência, registra para que a polícia tenha conhecimento para planejar as ações preventivas da Polícia Militar. Mas o detalhe é online, viu? Você que tem celular, todo mundo tem celular hoje, você entra no sistema de segurança pública, escolhe lá a melhor opção, você não precisa se deslocar para fazer o registro, que é importantíssimo. Bom, Val de Palmas, reunião inicial, reunião lá no bairro com determinado assunto para a questão manutenção preventiva. Agora a gente vai atualizando com as pessoas os outros projetos que demandam questões mais estruturantes, né? Sim, tem a outra parte que nós já demos início, que é a situação da iluminação pública naquele local. E quando a gente fala de segurança pública, a gente não pode pensar só em polícia militar. A urbanização é uma questão de saúde pública, porque quando começa a acontecer a urbanização, os crimes eles tendem a diminuir, porque começa a ter uma iluminação, um asfalto, uma praça bem iluminada, e com isso o crime ele vai se afastando, porque o crime que é um local escuro. Que é né? Então, essa é a nossa próxima ação é voltada à iluminação pública naquela região. Iluminação, para lembrar aqui também que está com um processo do edital bastante avançado, já passou por consulta pública para atender todas as regiões da cidade, inclusive as praças. Sim, todas as regiões, e o que a gente pede, né? A gente sabe desse processo, porém, o que será feito nesse meio tempo? Não dá para deixar o bairro no escuro. Então, alguma medida paliativa, não sei o que será feito, mas a gente vai acionar os responsáveis por esse setor também, para a gente bater um papo, para a população expor as dificuldades que estão enfrentando, a gente buscar o melhor caminho através do diálogo e trazer a resposta positiva, que é o que a nossa população precisa. Legal. Olha a importância da gente atualizar e ver como cada representante que você escolheu, os 21 vereadores, estão atuando de acordo com as demandas populares. Estamos falando de um bairro, você que está com rua, com asfalto, com rede de esgoto, com iluminação na frente da sua casa, com fossa, sem asfalto, com dificuldade de entrar lá e muitas ruas no escuro. É muitas ruas no escuro. Nós levantamos o drone lá, fomos à noite, levantamos o drone, tinha mais ou menos uns 30 moradores. Foi uma reunião muito positiva, foi numa sexta-feira à noite, uns 30 moradores reunidos lá, um breu não tem condição nenhuma, por isso que essa reunião muito em breve já vai acontecer aqui na Câmara Municipal. Muito bom. Outra frente de reunião que o Júlio já faz, você já sabe que ele atua desde o início do mandato, inclusive já era a atuação dele a questão da causa animal. Mas teve uma reunião agora mais concentrada, que relaciona ONGs, o pessoal que tem comunidades, células, enfim, a gente chama de várias frentes essas questões. O que vocês conversaram neste encontro, Júlio? Nelson, antes eu só costumo dizer que quem cuida de animais cuida de pessoas. Eu procuro trazer, desde o início do mandato, esse assunto causa animal para a tribuna de forma bem leve, porque o nosso objetivo, falando de causa animal, é a união e não separar as coisas. E a causa animal, ela está ligada à causa humana, é uma questão de saúde pública, não importa se você gosta ou se você não gosta, o que eu tento trazer aqui é só o respeito. Né? Então, nessa reunião que nós fizemos aqui na Câmara Municipal, nós tivemos a participação de representantes da OAB, do Conselho de Proteção Animal, os diretores, né, do Departamento de Proteção Animal, protetores, representantes de ONGs, enfim, e simpatizantes. Foi uma reunião muito produtiva e nós tratamos do programa de castração gratuita do município. A gente fala tanto de castração e a gente tem que saber que antes da castração nós temos que ter alguns passos para a gente conseguir atingir o resultado. E esse passo é a educação e a conscientização. Porque é até estranho, Nelson, mas tem situações que a gente vai falar de castração para a família e ela não entende. Às vezes o marido lá, o esposo, o dono da casa lá, ele fala, não vai castrar o meu macho aqui não. Está entendendo? Então, questão emocional, psicológica, comportamental. Isso. Então, é muito importante as ações de educação e de conscientização para a gente mostrar para a população o quanto é importante a castração, que é uma questão de saúde para o animal, de controle populacional e também é um impacto contra o abandono. Então, a gente tem que castrar. E nessa reunião, Nelson, debatemos diversos assuntos relacionados à castração e levantamos que, ainda nem foi um número fechado, mas nós temos aproximadamente ou mais
de 1.300 famílias aguardando aguardando as castrações gratuitas. Eu digo famílias porque eu não sei se essa família tem 2 animais, tem 3 animais, né? Então, nessa reunião nós traçamos alguns passos com prazos para trazer o resultado, porque é assim que a gente vai fazendo as reuniões, que fica mais fácil para a gente cobrar o poder público e para mostrar para a população que a gente está em cima do assunto. Então essa reunião foi muito boa, saímos daqui com alguns objetivos, porque foi passado pela própria diretoria do departamento que um pouco da demora nesse processo, desde o início do cadastro que é feito lá no CRAS, até a castração propriamente dita, o problema está lá no CRAS, que está atrasando a entrega dos documentos e tudo mais. Então nós demos um prazo para o diretor, que na próxima semana já vence esse prazo, demos um passo aí para a diretoria do departamento entrar em contato com os responsáveis lá pelo CRAS, fazer uma reunião entre eles e buscar um caminho mais rápido. Hoje, nessa era digital, inclusive foi dada até uma ideia por uma participante da reunião, que tem o Forms, acho que é isso que fala, né? Então isso, me ajuda aí, né? Tem aplicativos gratuitos hoje para fazer em rede, né? Isso, para agilizar isso. Foi lá, fez o cadastro, esse documento já chega para o departamento e já vamos correr, vamos agilizar as coisas, né? Então, saímos dessa forma, dessa reunião e tem muita coisa ainda para a gente fazer. Olha, o que o Júlio está comentando aqui, você que está lá, olha um outro tema importantíssimo. As secretarias funcionarem de forma integrada. Parece que a gente está falando do óbvio, né? Qual é a porta de entrada para quem mais precisa? CRAS, né? Os Centros de Referência de Assistência Social. Então, a gente vai conversar na próxima entrevista com a Lúcia Rossim também disso, para que agora, com a nova secretária, a gente já vai falar um pouquinho disso, o novo papel da Secretaria do Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal, mas que elas já tenham que ter esse material e as pessoas na palma da mão têm que fazer esse cadastro para poder entrar na fila e atualizar a fila, né? Sim, sem dúvida. Esse assunto já era para ter sido preparado lá em 2023, que foi quando nós conseguimos aí a aprovação, né, da criação do Departamento de Proteção Animal, que foi em fevereiro de 2023. Então, muita coisa veio acontecendo de lá para cá, mas infelizmente não houve um planejamento da forma que deveria acontecer, porque a causa animal, eu penso muito na causa animal e eu penso também ela é correlacionada à saúde pública, porque parece que não tem fim. Não tem. Não tem fim. Você fala de castração, antes era 150 mil para causa animal. Sim. Nós conseguimos um avanço. Reais. Isso, 150 mil reais para a causa animal. Nós conseguimos um avanço para quase 5 milhões de reais. E parece que não é nada. É, de fato. Para quem olha de fora assim, fala, não dá. E realmente não dá. Porque o avanço ele vai trazendo diversas barreiras e tem que ir acompanhando a evolução das coisas. Só para as pessoas terem uma dimensão. Aquele que está hoje no mercado, não importa se é classe média ou não, se ele for fazer pelo sistema privado particular, numa castração, quanto é mais ou menos o valor? Um veterinário, com a clínica, enfim, os cuidados todos? Varia muito se é macho, se é fêmea, o peso, mas vamos falar de gato, vamos começar aí com 100, cento e poucos reais. Ok. Cachorro de 200... aí não dá para saber o limite. Aí você pega agora de novo o CRAS, que a gente falou, o cadastro único, tem lá o valor da subsistência da pessoa, 190, 200 e poucos reais. Como é que isso ele eu estou falando de um animal pequeno, tá? Como é que vai fazer isso para tirar para um animal pequeno? Vocês têm 2, 3 em casa, né? É difícil. Aí você chega na casa da pessoa, como nós já tratamos desse assunto, você vê o animal numa situação complicada e o ser humano também. Por isso que essa causa animal, a gente tem que dar uma atenção especial para ela e a cada dia que vai passando, Nelson, quanto mais a gente trata desse assunto, a gente percebe que as pessoas começam a mudar a visão para a causa animal. Sim. E isso é muito legal e que isso seja divulgado amplamente para a gente conseguir de fato um resultado e para a pessoa ter com ela o seguinte pensamento. Bom, eu não tenho condição, eu não vou ter animal. É simples. De fato. Se eu não tenho, eu não vou ter. Quando eu tiver uma condição melhor, eu vou lá, pego um cachorrinho, porque não é você ter um animal e deixar o arroz lá para ele jogado, deixar água de qualquer jeito, não é. Hoje em dia a gente mostra para as pessoas que para você cuidar do animal é simples, só se coloca no lugar dele. Sim. Você não ia gostar de ficar sem comida, não ia gostar de ficar sem água, não ia gostar de ficar preso na chuva.
Então é fácil, dá para a gente ir entendendo as coisas. Por isso que eu falo da causa animal aqui na Câmara Municipal de uma maneira mais simples e mais leve, porque o resultado é fácil, se você entender de forma fácil também. Então dá para a gente tocar e fazer muito diferente na nossa cidade. Agora, olha o dado que o Júlio acabou de falar. A gente falou disso em fevereiro de 2023, criar um departamento, uma estrutura. Aí saiu da secretaria lá da Zoonose da Saúde, claro que tem a ver com a saúde, cria um departamento específico, começa a pensar no canil, 150 mil, orçamento de 5 milhões, não tem jeito. Estrutura, projeto, ação e orçamento. A gente está gravando nesse momento e acaba de ser aprovado o novo organograma e não é só letra de palavras, agora é Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, é status de secretaria. Nelson, que avanço. Que avanço e que felicidade que eu fico, porque no início a caminhada foi tão difícil. As audiências públicas que eram realizadas aqui, debates de todos os jeitos, entendeu? Não, isso não vai, aquilo não vai acontecer. As pessoas desacreditando, mas você vê a insistência no assunto, o trabalho de formiguinha mesmo. É um trabalho de formiguinha que você vai levando ali, plantando na cabeça de cada um a importância que é a causa animal e hoje nós temos. Hoje eu posso falar que nós temos uma secretaria voltada à causa animal e muita coisa ainda vai acontecer. Eu entendo que há as dificuldades, porque acabei de falar que nós temos 1.300 famílias aguardando castração. Claro. Mas muita coisa aconteceu e vai acontecer muito mais porque a gente não para com esse assunto, a gente vai continuar avançando, vai estar levando a parte educacional para dentro das escolas, que já era para ter acontecido isso. Agora com a nova secretária, aí a gente vai ter que sentar, vai ter que organizar e levar esse assunto para dentro das escolas. E não como foi dito lá atrás, não, mas esse assunto já é tratado nas escolas. Não, tem que ter frequência. É a mesma coisa a educação para o trânsito. Isso tem no Código de Trânsito, que tem que estar na escola. Realmente fala de vez em quando. Para a gente falar de um assunto de extrema importância, tem que ter uma frequência. As pessoas, as crianças lá têm que entender e elas vão cobrar os pais. Isso a gente tem certeza que acontece. A virar uma questão cultural, a gente lembra do cinto de segurança, não teve jeito. Você vê como foi? Não fumar em lugares fechados. Isso. Aos poucos. E aos poucos as coisas vão acontecendo. Então a gente espera que, com a nova secretária, a gente vai sentar, vamos dialogar sobre esse assunto, sobre a parte educacional, de conscientização. Nós temos TV, temos rádio, enfim, vamos usar esse meio. Claro. Que chega tão longe, que chega para tantas pessoas, que as coisas acontecem. Isso a gente vê próximo de nós, eu vejo isso, na minha família eu vejo. Porque mãe, né, lá atrás, né, meu falecido pai, que não chegou a acompanhar toda essa mudança, mas enfim, os animais estavam lá em casa. Meu irmão via de uma forma, minha irmã via de outra forma. Aí quando você começa a tratar daquele assunto, quando você vê um tá lá com o bichinho no colo, tem que pôr água, tem que pôr ração, põe o bichinho em tal lugar. Então as coisas vão mudando, a gente tem que insistir. Claro. Que dá tudo certo. Dá comportamento. Agora que tem a Secretaria do Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal, logo já tem a discussão orçamentária. E lógico, vai lá discutir a questão dos programas e do financiamento dos projetos, buscar dinheiro fora, se for, não importa. As ações que são necessárias. Sem dúvida. E vamos buscar dinheiro fora, sim. Porque a gente já está fazendo esses contatos, Nelson. Aproveitar até o momento. Claro. A gente tem que aproveitar esse momento. O ano que vem, de novo, ano eleitoral. E é um momento que a gente vai atrás de todo mundo, sim. Porque a gente tem que trazer verba, porque não adianta só ficar de falácia aqui, se não tem dinheiro para acontecer as coisas. E o dinheiro também ele é importante, sem dúvida, mas tem que ter um planejamento, porque senão você tem um monte de dinheiro, sem planejamento as coisas não andam. Só para lembrar, olha o Castramóvel aí veio, importante equipamento, mas agora tem que contratar um serviço para a empresa pegar, para ele poder ir lá e acionar, né? Senão fica parado. E vale lembrar, Nelson, porque eu vi uma matéria que saiu no jornal que depois da explicação foi de uma outra situação, mas sim. Castramóvel da prefeitura volta a funcionar após 5 anos. Ok, mas ele volta a funcionar não com atividade fim, que é a castração. O castramóvel ele vai ser acoplado ao castramóvel da terceirizada e ele vai funcionar como uma clínica, ali antes da castração. O animalzinho vai passar lá pelo castramóvel da prefeitura, que será uma clínica, vai lá fazer um exame de sangue, os exames lá que o médico determinar, para depois ir para o castramóvel da terceirizada. Então tem que ficar bem claro essa situação. O castramóvel da prefeitura, como eu sempre disse, foi uma conquista para o município? Sim, mas as demandas elas são muito altas e o castramóvel, pelo tamanho, pela estrutura dele, ele não daria conta
da quantidade de animais e de ações que devem ser realizadas na nossa cidade. Então tem que pensar em algo mais, vamos lutar para que isso aconteça. Tá. Olha, 1.300 famílias sem ter o aplicativo digital, para a gente entender se essa demanda é um pouco maior, só relacionada à questão dos bolsões que mais precisam de vulnerabilidade para cuidados e castração, controle populacional de saúde, questão sanitária e inclusive das pessoas, dos animais aqui em Bauru. É muita coisa. É muita coisa e quanto mais você vai falando de causa animal, quanto mais você vai conhecendo, mais serviço vai surgindo, Nelson. Muita coisa ainda, então a secretária que já se prepare, porque tem muita coisa para a gente fazer. A gente fala de animais domésticos, né, de pequeno porte, mas tem os de grande porte também. Opa. E a gente acompanha o problemaço que é Sim. na nossa cidade quando a gente fala em animais de grande porte. Já adianto aqui, Nelson, eu estou fazendo algumas alterações nas leis, porque tem algumas coisas que foram colocadas lá atrás, alguns termos que não cabem para o tempo de hoje, né? Tá. A evolução ela vai Atualizar acontecendo. já. Então a gente vai atualizar muita coisa dentro da lei voltada aí à causa animal, voltada para os animais de grande porte, até para facilitar o trabalho dos fiscais, para dar mais força para os fiscais, enfim, para o município agir da forma que se deve. Legal, Júlio, muito obrigado. Você está conversando conosco no intervalo aqui das demandas do dia a dia, saindo da sessão longa, depois do outro dia, já tem comissão interna para a gente atualizando isso com as pessoas. Eu que agradeço, Nelson, estou sempre à disposição. Obrigado, a gente conversou no Fala Câmara Entrevista com o vereador Júlio César e tem assuntos aqui importantes do dia a dia sendo atualizados. Se você pegou a nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe, não precisa assistir só no ar ou ouvir pelo rádio, é um documento público. Você pode assistir a hora que você quiser no YouTube, é só clicar em vídeos, está tudo lá. Até!